Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciando então o nosso videoaula da quarta semana então desse semestre, ainda no formato à distância. Hoje então a gente vai falar um pouco sobre técnicas de entrevista e técnicas de reportagem, né? Então alguns pontos iniciais, né, para vocês pensarem e, claro, considerarem na hora de produzir as notícias de vocês. E em relação à reportagem, vocês têm uma disciplina específica, né, que trabalha com a reportagem. Então vocês vão ver mais a fundo essas características, essas questões de reportagem na disciplina de reportagem, né, porque aqui o foco principal é a notícia, né, o texto mais curto, mais informativo, e que não vai exigir um aprofundamento, às vezes, tão grande, né, na pauta que vocês vão estar abordando. Então, mas, claro, a gente vai dar uma pincelada, mas vocês veem de forma mais aprofundada na disciplina de reportagem. Então, de momento, de início, antes da gente entrar no conteúdo, quero dizer que eu recebi também, né, de alguns de vocês aí o exercício que eu propus no último vídeo. E os textos, né, eu respondi cada um individualmente, né, mas de maneira geral, né, são bons textos. E, claro, eu não fiz apontamentos em relação a essas características do texto jornalístico, que a gente está vendo isso ainda. Então foi mais uma forma também para, né, eu conhecer um pouco mais o texto de vocês. Então eu vou postar para vocês depois os slides, né, e também a parte inicial, então, falando sobre entrevista. Eu separei um pequeno texto, né, do livro da professora Cremilda Medina, né, que é Entrevista, o Diálogo Possível. Então eu separei aí a parte inicial desse livro, então eu vou estar postando para vocês esse texto da professora Medina sobre a questão da entrevista, né, até porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então eu vou tentando sempre uma parte eu vou apresentando aqui no vídeo e a outra parte eu coloco textos e material complementares para vocês. Então boa parte do que a gente vai ver é desse livro que é da Lígia Braslauskas, né? Que é Técnicas de Reportagem e Entrevista em Jornalismo, Roteiro para uma Apuração. Então, da Floresta e da Cleide Floresta e da Lígia Braslauskas, né? Uma coleção também que a editora Saraiva tem sobre jornalismo, né? Tem outros livros, jornalismo esportivo, fotojornalismo, etc. Né? E nesse livro eles tratam sobre justamente reportagem e entrevista, que é exatamente o tema da aula de hoje. Então, aqui tem alguns pontos, alguns vocês vão ocupar mais, vão ver mais aprofundadamente quando vocês forem fazer a disciplina de reportagem, e outros, né, são pontos que vocês vão levar durante o curso e também, né, depois na carreira de vocês, né, como, por exemplo, os preparativos que as autoras colocam, então, né, que é os preparativos para uma entrevista. Claro, eu vou falar aqui de maneira geral, sem levar, ainda pensando num contexto sem pandemia, que com a pandemia, óbvio, tem que fazer as adaptações. Então, às vezes, ao invés da entrevista ser pessoalmente, vai ser por chamada de vídeo ou por telefone e assim por diante. Mas, de qualquer forma, é interessante sempre fazer esse agendamento, né? Acontece, às vezes, do jornalista ou, enfim, vocês mesmos fazendo algum trabalho para alguma disciplina, pensar em entrevistar alguém e chegarem lá sem agendar nessa entrevista, a pessoa vai se surpreender, pode não querer dar a entrevista porque ela não se preparou, vai ser pega de surpresa, pode ter outro compromisso, né? Então é básico, né, fazer esse contato com a fonte, ver um horário, ver um local, se for pessoalmente, né, ver um local, se tiver fotografia, pensar, né, já pensando na fotografia, geralmente às vezes até para ficar no arquivo do veículo, fazer o boneco, né, que é chamado, que é a fotinho, não é uma 3x4, né, mas é a foto que vocês veem às vezes de uma pessoa, o recorte, né,
no plano médio, geralmente, que vocês veem em fotografia, para mostrar aquela pessoa, né? Às vezes é a foto da pessoa, que não é uma foto 3x4, dela posada, né? É uma foto que pode ser, enfim, da pessoa falando, né? De qualquer forma, vocês também veem depois em fotografia, mas são elementos básicos que vocês têm que pensar no momento de fazer esse agendamento com a fonte. Então também tem os tipos, né? A maneira como vai ser feita, se vai ser feita por telefone, se vai ser feita online, se vai ser feita pessoalmente. Sem pandemia, eu sempre digo, sempre que possível também, quando eu atuava em redação, claro que às vezes não é possível, porque é uma quantidade absurda, né, de matérias que tinha que fazer, mas sempre que possível, e claro, também depende do tema, né, fazer a entrevista pessoalmente, né, principalmente quando são matérias maiores, reportagens, etc. Claro que para fazer uma entrevista vou ligar para a fonte, né, fazer aquela entrevista bem básica para pegar os elementos do lead. O Sebrae vai oferecer um curso, né, para, sei lá, pequenos empreendedores, então tu vai falar com o gerente do Sebrae, né? Ou às vezes nem precisa falar com o gerente, às vezes tu liga e pega as informações como prazos, inscrição, prazo de inscrição, quando que vai ser, onde que vai ser, para pegar aquelas informações básicas do lead. Aí, claro, tu não precisa pegar e sair da redação e até lá para pegar essas informações básicas. Então, né, pode ser por telefone. Agora, claro, você vai fazer uma avaliação, né, números, etc. Aí o telefone pode servir, mas o pessoalmente, sempre que possível, é a melhor opção. Até para vocês criarem contato, né, com as fontes. Muitas vezes vocês trabalham em editorias, né, trabalham na página policial, no esporte. Então eu fiz esporte, por exemplo, num jornal, mas eu fazia outras editorias, então eu não tinha como, isso era às vezes difícil de entenderem, as fontes, né? Eu não podia ir lá e ficar assistindo o treino, né? Então, às vezes eu tinha que ligar para pegar a escalação, etc. Mas igual, tinha que me programar para quando desse sempre lá, ficar 1 hora, daí conversava com o técnico, com o preparador físico, com os jogadores, para conhecer, para saber quem eu sou, etc. Então, para esse contato com a fonte, né? Até para quando tu ligar, a pessoa saber que é tu e explicar também, né? Eu lembro que a gente explicava, eu não faço só o esporte, né? Às vezes o pessoal que não era do futebol, que também às vezes reclamava que o jornal dava muita atenção pro futebol, não dava atenção pro esporte amador, tinha que explicar, não, eu não faço só o esporte, etc, mas a gente vai fazer. Então são todos pontos assim que vocês vão se deparar no cotidiano de vocês, né? Trabalhando em redação, se for o caso, ou mesmo assessoria. Por telefone resolve emergências, né? Então tá com uma dúvida, etc. E sempre que fizerem uma entrevista, peguem o telefone, né? Se vocês foram um palestrante que veio falar na universidade, o cara é um especialista numa área específica, vocês entrevistaram ele, claro, se é alguém muito, digamos, famoso, né? Vai ter uma assessoria, pega o contato da assessoria, mas se não, né? Pega direto o contato da fonte até para depois resolver alguma emergência, né? Ficou em dúvida, né? Não anotou, enfim, ou na fala dele não ficou claro algum ponto, né? Poder ligar para tirar essa dúvida. O online aqui está mais no sentido até do e-mail, né? Que aí seria a última opção. Isso serve até para pesquisa, né? Eu lembro que uma vez eu participei de uma banca em que a pessoa falou que não responderam o e-mail. Eu perguntei, mas por que tu não pegou o telefone e não ligou? Se a pessoa recebeu, pode ter ido para a caixa de spam, né? Então não pode ficar no comodismo. Mandei um e-mail, não me respondeu, então não vou, né? Não vou falar com a pessoa, não pode, não é? O editor não vai aceitar essa desculpa. Então, claro, o online aqui mais nesse sentido até de e-mail, porque hoje o online inclui o WhatsApp, por exemplo, então conversa por áudio, conversa de texto instantânea, né? Então, né, quando não há essa possibilidade do pessoal, o telefone, o WhatsApp, enfim, e afins, né, também servem. Então, claro, não vou também falar para vocês, não, só façam, né, entrevista de WhatsApp não vale, não sei o quê, porque vocês vão chegar no mercado e vai estar todo mundo usando, né, não tem como. Mas
o presencial sempre vai ter o algo a mais, vai poder ver se dependendo da pauta, se a fonte está nervosa, o tom da voz dela, enfim, às vezes na pausa que é feita da entrevista, que chegou a secretária da fonte, fala alguma coisa ali importante que se tu não tivesse ali tu não veria, enfim, sempre tem mais elementos, né? E depois o texto também, isso se reflete muito no texto, né? Então, quando não é pessoalmente, a vantagem sempre será da fonte para manipular o jornalista, né? Aí pensando em pautas mais polêmicas até, né? Então são situações que acontecem, né? Eu lembro uma vez que eu fazia polícia e aí a gente às vezes pegava por telefone, mas, por exemplo, não se passavam as ocorrências por telefone, então tinha que ir lá para olhar as ocorrências e certa vez eu estava entrevistando um delegado e deu um tumulto lá, né? E uma briga, né? de um preso com os policiais, e se eu não tivesse lá eu não teria visto. Ó, estão chamando aqui, não vou atender. Coisas que acontecem também quando a gente grava, né, as aulas. Então, a pesquisa, também se pesquisar o assunto, né, pesquisar o tema antes da entrevista, né, o jornalista às vezes, principalmente quando ele está atuando em veículos hard news, então, ou em assessoria, eu fiz assessoria, fiz estágio em assessoria numa universidade também, tinha que fazer um dia tinha que fazer uma matéria de um projeto de pesquisa lá da agronomia, no outro do professor da economia, no outro de um professor de medicina, né, então é áreas diferentes e o jornalista não é especialista em nenhuma delas, mas com a internet principalmente não tem como, né, não fazer essa pesquisa prévia, né? E, de certa forma, essa figura do jornalista como um tradutor, né? De quando ele vai entrevistar esse especialista. E não ter vergonha de perguntar. Falar para o profissional, principalmente quando é alguém super especializado, que tu não é um especialista naquela área para ele explicar e não ter vergonha de perguntar, às vezes, algumas coisas básicas. Mas o jornalista tem que saber aquilo que está entendendo, não pode ele escrever um texto que nem ele vai saber sobre o que ele escreveu, ele só vai ali ouvir digitar o que a fonte falou, né? Aí não é jornalismo. Além da pesquisa online, consultar, se for o caso de um jornal impresso, o arquivo do jornal, né? Buscar livros, conversar com outras pessoas que entendam do assunto, né? Então acontece muito de trocar fontes, né? na redação entre as editorias. Às vezes acontecia muito, por exemplo, no esporte, do sujeito na cidade que era o presidente do clube ser também o presidente da associação comercial. E aí, às vezes, o pessoal da outra editoria vinha pegar com o editor de esportes esse contato, porque ele fazia essas duas mãos, né? Então acontece muito, tem que ter muito essa troca também. Às vezes um jornalista que atua durante muitos anos numa editoria, mas agora ele está no outro, então se vocês estão naquela, vocês vão lá e conversam com ele, enfim. Muito importante saber quem é o entrevistado, até saber se ele é famoso, se ele é um reconhecido na área, conferir o cargo que ocupa, né, para não cometer até gafes na hora de fazer as perguntas, né, forma de tratamento. Então, às vezes, tem gente que não gosta de ser chamado de senhor, né, então tem que conferir, né, é presidente, secretário, coordenador, né, ver o cargo, como é que, se é uma entrevista de rádio, por exemplo, ou televisão, perguntar antes como que quer ser tratado, se pode chamar de senhor, se prefere que chame se for professor, diretor, e assim por diante. E saber quem é e se é famoso, né, às vezes acontece, eu acompanhei um grupo de alunos uma vez que tinha um festival de música sertaneja, eu acho, que não é minha área, e os alunos foram lá empolgadíssimos, porque era uma dupla lá super famosa e eu nunca tinha ouvido falar, né? No caso eu só fiz esse acompanhamento, mas se eu fosse fazer a entrevista eu teria que me informar antes, porque para mim eu não dizia nada o nome dos dois, né? Eu nem sei não sei quem eram, mas não lembro, mas porque eu não conheço, né? Então o mesmo acontece às vezes com outras áreas, né? Então, saber se aquela pessoa é famosa, se ela é reconhecida na área dela, etc. Se o entrevistado escrever um livro, por exemplo, buscar ao menos a sinopse do livro, né?
uma breve biografia do entrevistado. Se for músico, informar-se, né, sobre o tipo de música. Aconteceu a gente fazer a cobertura de uma feira, né, em Frederico, quando eu estava na UFSM de lá, de chegar no stand, a gente fazia a web rádio e a rádio local, né, da feira, que ficava rodando ao vivo, com os alunos, né, e aí eu e outros professores a gente se revezava, e os alunos também, né, era uma feira de, sei lá, uma semana, na Expo Fred, e aí eu chegava direto, né, chegavam lá, a coordenação da feira e despejava lá 5 pessoas, são músicos, né, então tinha que fazer aquele bate-papo antes de entrar no ar, né, porque eram músicos locais, não sabia se era rock, pagode, sertanejo. Então, se informar tudo, né? Tinha que se informar antes de entrar, não podia chegar entrando ao vivo, né? Porque não ia ficar legal perguntar no ao vivo ali, tá, e aí, o que vocês tocam? Então, que tipo de música? Então, eram músicos locais que iriam se apresentar, fazer o show da noite, por exemplo. Então, sempre, né, se informar o máximo possível antes, né? Se não for do gosto do repórter, informar-se sobre se o sujeito é famoso ou está começando a carreira, né, e aí por diante. A pesquisa poupa tempo também, né? Quanto mais vocês souberem, né, vocês vão estar mais preparados, né? Deixar de lado aquilo que já foi falado à exaustão, né? Porque às vezes tem algumas pautas que são abordadas por todos os veículos, etc. E são super, já foram tratadas várias vezes, né? Então, às vezes, vem uma pessoa de fora para a cidade, né? Mas aí tem que pensar num outro enfoque, uma pessoa famosa de fora, um político importante, por exemplo, né? Então tem que ver o que está mais atual, né? Ver algum outro enfoque que se possa dar para aquela pauta e assim por diante. Propor então uma nova abordagem, né? E aí tem as áreas técnicas, vocês mesmos, nas notícias que vocês vão enviar, vocês eventualmente podem fazer uma pauta de uma área técnica, economia, saúde, esporte, enfim, as áreas que são divididas aí em editorias, né, agricultura, etc. Então, né, tem que, como eu falei, não pode ter vergonha de perguntar o básico, né, explicar que você vai escrever para um leitor que, né, se não, a não ser, claro, que seja um canal especializado, né, numa área. Eu digo canal não necessariamente de TV, pode ser de rádio, pode ser um jornal, um site, enfim, e que algumas ideias básicas têm que ficar claro, né, na hora de escrever, mesmo que você entenda do assunto, né, às vezes é aquela coisa, quem assistiu a primeira pauta na semana passada com a Jane Guerra, ela falou muito sobre isso, né? Que ela sabe, ela tem inclusive mestrado, MBA, etc., na área de economia, de finanças, né? Então, claro, ela poderia escrever de uma maneira para especialistas, né? Ela tem essa capacidade, mas aí ali no comentário dela, no meio-dia, no Jornal do Almoço, no blog dela, ela tem que escrever para todo mundo. Então, ela tem que fazer dar essa mastigada, né? Fazer um comentário que faça com que as pessoas entendam, às vezes de algo que é mais complexo. Então, acontece, né? Às vezes acontece super se especializar naquela área e escrever como se estivesse escrevendo apenas para especialistas, né? Para veículos que não são veículos especializados. Então até tem um exemplinho aqui justamente da economia, né? O que isso vai representar na prática, né? Para o público. E a entrevista pessoalmente, algumas observações, né? Algumas questões para serem pensadas. A observação pode ser inserida, né? Aí, claro, a gente está falando mais da reportagem, não é o que vocês vão fazer agora em notícia. Mas, enfim, aí tem todo o jornalismo literário, né? Aquela coisa de observar um silêncio do entrevistado, uma expressão de preocupado, uma resposta que pode ser irônica, que se fosse só escrita não iria entender a ironia, e assim por diante. Expressões, silêncios, risos, seriedade podem falar mais às vezes do que palavras, né? Isso só vai ser captado no presencial. Permite que se mude o roteiro também, conforme as respostas do entrevistado, né? É interessante vocês terem ali as perguntas que vocês querem fazer, porque às vezes muda o tom muda o rumo da conversa e às vezes se vocês não têm ali, vocês mesmos entram, né? No outro assunto, esquecem de perguntar às vezes o básico, né? Então às vezes é importante ter ali para vocês retomarem.
né? Algum ponto importante que não possa ficar de fora. Quando o entrevistado apresentar respostas curtas, dá para se fazer pergunta mais ampla, né? Às vezes acontece com pessoas que não são acostumadas a dar entrevistas, né? De só responder sim, não, talvez, né? Então dá para pedir, fale mais sobre isso, né? Como você se sentiu, qual a sua opinião, etc. Né? Perguntas que exigem uma resposta mais longa, mais elaborada. Em rádio isso acontece muito, né? Quando a gente tem um espaço, sei lá, de 15 minutos para entrevistar alguém e a pessoa nunca deu entrevista, ela se sente inibida e às vezes é no ao vivo, então o jornalista tem que estar, né? Deixar à vontade a pessoa, conversar, né? Fazer mais uma conversa mesmo do que uma entrevista no sentido formal. Durante a entrevista, evitar cortar secamente as respostas, né? Criar um clima confortável, como, né, eu mencionei, para que o entrevistado se sinta à vontade. Ser curioso, né? Não ficar com dúvidas, né? Principalmente, até pode não ser de rádio ou TV, mas se for aí mais ainda, né? Não ficar olhando descaradamente para o relógio, né? Isso pode causar uma sensação de que a fonte vai pensar que vocês querem que ela pare de falar. Enfim, claro que tem fontes que falam muito, então tem que também saber aproveitar aquela respirada dela para dar um corte sutil, né? Para grandes reportagens, o livro reportagem, às vezes se entrevista mais de uma vez, né? Então, né, tem a literatura que fala especificamente sobre isso, mas fica para a disciplina até mais de reportagem. Então não vou me aprofundar aqui, senão a gente vai extrapolar o tempo. A entrevista por telefone, né? Tem vários, então tem a entrevista direta, né, que será reproduzida no jornal, na emissora, no site, que vocês vão citar conforme o fulano de tal, né, conforme o reitor da universidade tal, fulano de tal, os recursos, blá blá blá, e vai seguindo. Ou vai botar as aspas, a gente vai ver mais sobre isso mais pra frente, né, como é que se faz essas citações. Ou a entrevista indireta, que é aquela que muitas vezes não vai aparecer, né? Você, como eu falei, pegar horário, né? As informações mais básicas que a fonte vai ter te passado, mas tu não vai botar conforme o assessor da CBF, o jogo entre Grêmio e Internacional começa às 16 horas. Vocês não vão botar isso, vocês vão botar que o jogo vai ser às 16 horas, né? Então tem essa entrevista indireta que vocês pegam as informações, mas não vão colocar ali... não vão mencionar porque, né, não, é informação, né, não é opinião nem análise. A gente vai falar mais também sobre isso mais para frente. Na entrevista gravada, avisar a fontes que vocês estão gravando a entrevista, avisar com antecedência o período, isso vale principalmente para rádio, né? É uma sonora para um boletim de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Então vocês falam para a fonte, olha, não precisa falar 10 minutos, porque se é uma fonte principalmente que vocês sabem que fala muito, né? É 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Depois vocês editam, etc. E às vezes, se é uma entrevista de mais tempo, né? Uma entrevista de 20 minutos, uma entrevista de 20 minutos, a fonte já vai preparada para isso. Tem um filme aqui, não, ainda não é. Depois eu vou falar um pouco do filme. Entrevista por e-mail, então, é aquilo que eu comentei, e acrescentar essas perguntas mais amplas, né, para evitar respostas como sim, não, né, por quê, botar o como, qual a sua opinião sobre isso. Sempre que possível também informar mais ou menos o tamanho das respostas que vocês esperam. E em caso de dúvida, perguntar novamente, né, ou pedir para o entrevistado formular melhor a sua resposta ou pensamento. Gravar e anotar, né? Sempre anotar, porque sempre pode falhar, né? Pode acabar a bateria do celular. No meu tempo era a pilha do gravador, mas pode, sei lá, alguém ligar, como aconteceu antes comigo, e às vezes para de gravar automático. Então, e anotando, né? Ou pode você estar voltando para a redação e roubarem o celular de vocês, né? Então não pode depender dessa parte técnica, né? Então anotar sempre, né? Sempre anotar e anotando pontos chaves, né? O bloquinho tradicional. Para assuntos polêmicos, o ideal também é que seja gravado, claro, avisando que vai ser gravado, porque sempre depois a fonte pode dizer que não disse aquilo que tu publicou, enfim. E caso ficou alguma dúvida, não conseguiu anotar tudo, contatar a fonte sempre, como eu falei, para esclarecer qualquer tipo de dúvida.
Sempre testar o equipamento antes, né? Então, se for o celular, checar se está com bateria, se está tudo certinho. Se for um gravador também, enfim. Se for câmera também. E certifique-se, né, de que o REC está realmente pressionado. Se há pilhas, baterias carregadas no equipamento, né? Então, até mesmo no celular, apertar ali para gravar, checar se realmente começou a gravar. Que, por mais bobo que pareça, acontece, né? De terminar e ver que não gravou nada. E aí a gente chega nesse filme, então, que eu sugiro para vocês, quem conseguir assistir, que é o caso Frost, que é Frost-Nixon, né? É uma entrevista histórica que aconteceu, foi a primeira entrevista que o ex-presidente Nixon dos Estados Unidos, que foi o único presidente impeachmentado da história dos Estados Unidos, deu para um comunicador australiano, né? Ele era uma espécie de Silvio Santos da Austrália, popular, né? E aí ele comprou essa entrevista, né? Ele pagou uma banana para fazer essa entrevista com o Nixon. E aí era uma série de entrevistas, e aí o Nixon na primeira enrolou ele. E o filme vai mostrando aí como que o Frost foi se preparando, estudando, consultando documento, falando com um monte de gente, um baita trabalho para na última entrevista botar o Nixon contra a parede e fazer ele assumir vários erros que ele tinha cometido, né? Então é um filme muito bom, que mostra muito essa... É muito... Para falar sobre entrevista, é um filme que realmente vale a pena assistir. E aí a reportagem, eu só vou dar essas pinceladinhas aqui sobre então a questão da reportagem, porque vocês têm a disciplina depois de reportagem, né, em que vocês vão ver mais aprofundadamente, né? Então eu coloquei aqui um link, né, de uma reportagem da Piauí, que é uma revista que é referência sobre, né, em relação a reportagens longas. Então é um texto mais longo, né? Ele é um texto mais longo. Consulta várias fontes, no caso aqui da notícia a gente vai ver mais especificamente mais para frente essas características. Então não necessariamente vocês vão ter que ouvir um monte de fontes. Na reportagem sim. Pode ser tanto interpretativa quanto descritiva ou opinativa, né? Aí pode variar quanto aos gêneros, pode ser uma reportagem que apresenta dados e interpreta esses dados, números, etc., opiniões. Pode ser descritiva, pode ser uma descrição, né, sobre uma tragédia que aconteceu, né? Uma enchente, um caso de enchente. O repórter foi lá e ele vai fazer um texto, né, um relato mais longo e vai descrever, né, o que aconteceu, o que as pessoas falaram, etc. Ou opinativa, né? É possível sim o gênero opinativo, claro, o tipo de texto mais conhecido, claro, é a coluna de opinião, é a crônica, é o artigo de opinião do jornal, que é de um convidado, né? Vocês também veem isso mais para frente. Mas é possível também a reportagem ser sim opinativa, sendo assinada, o repórter pode sim escrever uma reportagem, colocando ali o que ele viu, as declarações da fonte, etc. Ele pode sim, ele mesmo, não só interpretar, mas também dar a sua opinião, né? Claro que vai depender do veículo, enfim, mas é possível sim. Uso de recursos gráficos, multimídia, né? Geralmente vai se usar fotos, tabelas, etc. na reportagem. A pauta não precisa também ser tão factual, né? Pode ser uma pauta temática, né, sobre um problema social, sobre uma situação que está acontecendo, ou enfim, uma reportagem histórica. Há 20 anos, agora, por exemplo, agora dia 11 de setembro de 21 vai fazer 20 anos o 11 de setembro do atentado, né? Então, claro, tem a data que marca os 20 anos, mas o acontecimento foi 20 anos atrás, né? Então, claro, também dá para ver os sobreviventes, como é que estão hoje, etc., como é que está a situação. Coincidiu aí com essa situação toda do Afeganistão, da retirada das tropas americanas, que começou depois do 11 de setembro. Enfim, só dando um exemplo, né, de que ela não precisa ser sobre algo necessariamente que vai acontecer, como no caso da notícia, que a questão do factual é muito mais forte. Pode ter um ou mais autores, né? Tem reportagens escritas em várias mãos, né? 2, 3, 4 autores, sem problema também. E aí eu coloquei então essa reportagem aqui da Piauí
em que vocês vão ver, né, essas características. Mas, como eu falei, vocês vão ter depois a disciplina específica de reportagem, né? Então vocês vão ver mais aprofundadamente. Então seria isso por hoje. Na próxima semana a gente segue então, né, falando sobre gêneros, justamente isso que eu estava falando agora, de opinativo, informativo, etc. E categoria de textos, né, reportagem, matéria, coluna, artigo, etc. Tá bom? Um abraço, fiquem bem e qualquer coisa também podem sempre me contatar. Até mais, boa semana.